Preste muita atenção nesse texto. Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador, ou o diabo, aproximou-se dele e disse: se és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse: se és o Filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito, ele dará ordens aos seus anjos a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Isso é o diabo falando. Aí Jesus responde: também está escrito, não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Depois, o diabo o levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e seu esplendor, e disse-lhe: tudo isso te darei, se prostrares e me adorares. Jesus lhe disse: retire-se, Satanás, pois está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só a ele preste culto. Então o diabo o deixou, e os anjos vieram e o serviram. Amém? Amém, irmãos? Vamos orar. Peça que o Senhor fale com você em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, na tua presença, Senhor, nós estamos, Senhor, nessa manhã, prontos para te adorar e para ouvir a tua voz. Pai, através da sua santa e gloriosa palavra, fala com o teu povo nessa manhã, como o Senhor já falou comigo, Senhor. Que eu consiga transmitir a tua palavra de acordo com a tua vontade, com o teu querer. O que eu peço é que o Senhor abra os nossos corações, abra os nossos ouvidos, abra a nossa mente, para que a sua palavra entre e faça morada, e faça diferença, e que a gente possa, Senhor, praticar a tua palavra, em nome de Jesus. Esse é o nosso pedido nessa manhã. Amém. Glória a Deus. Irmãos, esse texto tem muito ensinamento para nós, e nós vamos meditar nesse texto para a gente aprender tudo o que se passou nesse episódio e o que o Senhor tem para cada um de nós nessa manhã. A gente vê que hoje em dia, irmãos, nós somos bombardeados por informações, é muita informação chegando. Você abre a tela do celular, é informação. Você abre, você liga a sua televisão, é informação. Antigamente não tinha tanta informação assim. E hoje nós temos acesso a vários pregadores, a várias mensagens, e isso tem sido também um problema. As mensagens boas, os pregadores bons, têm sido de grande ajuda, de grande valia. O problema não são as palavras boas serem espalhadas, o problema é as palavras distorcidas sendo distribuídas de fácil acesso. Muitas pessoas não têm a base bíblica, a estrutura bíblica para suportar ou entender que aquela palavra não condiz com a palavra de Deus, e muitos estão se perdendo ouvindo alguns tipos de evangelho que existe hoje. Muitos de nós, e eu louvo a Deus que nós aqui estamos instruindo os irmãos de acordo com o que a palavra diz, mas muitos cristãos estão sendo influenciados por essas pessoas, e estão seguindo essas pessoas que ensinam um evangelho que é diferente, que é estranho, que é mau aos olhos do Senhor. Você vê nesse texto que o diabo não usa coisas diferentes para tentar Jesus. O diabo usa a palavra de Deus. Ele usa textos bíblicos. Daqui a pouco a gente vai passando por versículo a versículo, e eu vou te mostrar o que ele está citando e o que Jesus está citando. Porque tanto o diabo quanto Jesus estão citando a mesma palavra.
O diabo tentando usar a palavra para distorcer aquilo, o chamado de Jesus. E Jesus usando a palavra para espantar o diabo. Então veja que a mesma palavra pode ser usada tanto para te afastar de Deus, quanto para te aproximar de Deus. Muitos usam a palavra, pegam um texto fora de contexto e criam um pretexto. Muitos pegam uma palavra dizendo, por exemplo, usando a vida de Davi como exemplo, e você tem que ser próspero como Davi, você vai ser como Davi, mas quantos Davi tinha na época de Davi? Um só. Quando nós usamos a palavra do Senhor genuína, verdadeira, o nosso caminhar é claro, é cristalino. Nós caminhamos de acordo com aquilo que verdadeiramente Deus quer nos ensinar. Mas quando a palavra é distorcida, nós nos afastamos do propósito de Deus para a nossa vida. E esse é o problema de você estar ouvindo palavras distorcidas. Palavras, pastores que usam a palavra, mas o objetivo não é verdadeiramente te ensinar a palavra. Ao invés de você estar caminhando num caminho iluminado pela palavra, você está caminhando por ambiente em que o Senhor não se agrada. Veja, antes de a gente ler versículo por versículo, a gente vê que vários cultos... E você vai falar assim, de novo vai falar sobre isso? De novo eu vou falar sobre isso, porque isso é algo que Deus adverte o povo de Israel, e eu vou te mostrar isso desde o Velho Testamento, tanto no Novo Testamento, e o que acontece hoje é tão atual quanto era no tempo de Moisés. Hoje você vê igrejas abarrotadas de gente, por quê? Porque tem revelação. Tem igrejas abarrotadas de gente porque a pessoa que está lá adivinha até o que você orou ontem, o que você comeu ontem, a oração que você fez. Aí você fala assim, não, eu vou lá porque com certeza esse homem é um homem de Deus, porque ele revela tudo o que acontece. Ele falou o que aconteceu na semana passada, ele tem visões, é profecia para todo lado, é revelação para todo lado. Veja, abra sua Bíblia, em Deuteronômio, capítulo de número 13. Vai lá, abra sua Bíblia. Deuteronômio, capítulo 13, versículo 1. Olha só o que Deus adverte ao povo através de Moisés. Se aparecer no meio de vocês um profeta ou alguém que faz predições por meio de sonhos e anunciar a vocês um sinal miraculoso ou um prodígio, olha só o que Deus está falando. Se aparecer no meio de vocês alguém que faz milagre acontecer, que faz um sinal miraculoso ou um grande prodígio, e se o sinal ou prodígio de que ele falou acontecer, para um pouquinho aí. Olha o que Deus está falando. Se aparecer alguém no meio de vocês, que tem visões, que faz até prodígios acontecer, que faz milagres acontecer, e olha o que ele vai finalizar. Deixa lá no versículo 1. Ou 2, desculpa. Ele fala assim, e se o sinal ou prodígio que ele disser, do que ele falou, acontecer, olha só, não é um profeta que fala e não acontece. Ele fala e acontece. Ele fala e o que ele falou é verdade. Ele fala que vai acontecer algo e acontece mesmo. Aí você olha e fala assim, não, é homem de Deus. Isso aí é Antigo Testamento. Vamos para o Novo, Mateus 24. Abre lá. Mateus 20, mas deixa o dedinho aí marcado na Bíblia que a gente vai voltar para esse texto. Mateus 24, versículo de número 24.
Veja que ali Deus não está falando para Moisés falar de um profeta que fala e não acontece. Ele está falando dos profetas que falam e realmente acontece. Aí agora é Jesus falando. Pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas, que realizarão grandes sinais e maravilhas, para, se possível, enganar até os eleitos. Ou seja, esses falsos cristos e esses falsos profetas vão realizar grandes sinais e maravilhas. E se fosse possível, eles iam enganar até os escolhidos de Deus. Mas o texto nos garante que não é possível. Se fosse possível, enganaria até os eleitos. Mas os eleitos estão sendo instruídos pela santa palavra de Deus. Estão sendo estruturados na pedra que é Jesus. E quem está estruturado na rocha? Vem ventos, vem vendavais, vem maremotos. E a casa dele não é destruída. Por quê? Porque ele está alicerçado na rocha. A rocha é Jesus Cristo. Volta lá para Deuteronômio 13. Olha só, versículo 2 agora. E se o sinal ou prodígio que ele falou acontecer, mas ele disser, vamos seguir outros deuses que vocês não conhecem e vamos adorá-los, não deem ouvido às palavras daquele profeta ou sonhador. Ah, Henrique, mas o pastor não está falando para a gente seguir outros deuses. Ele está fazendo os milagres e está falando no nome de Deus. Como eu vou entender, então, que ali mesmo o que está acontecendo, os milagres que acontecem, como que eu vou entender que essa pessoa não é uma pessoa de Deus? Eu vou te dar um exemplo de um outro profeta do Antigo Testamento, chamado Balaão. Todas as profecias de Balaão se cumpriram. Todas. A diferença do profeta falso para o profeta verdadeiro é o fruto que ele demonstra. E muitas vezes ele não vai falar assim, olha, adore a outros deuses. Mas ele vai fazer você cultuar não pensando em adoração a Deus, mas pensando em adoração a ele mesmo. Balaão tinha uma característica que é muito semelhante ao que acontece hoje. Balaão profetizava e tudo que ele profetizava acontecia, mas ele recebia muito dinheiro em troca das suas profecias. O foco não era para Deus, era pelo dinheiro. Então, explicitamente, ele não vai falar para você adorar a outro Deus, mas ele vai fazer com que o culto não seja direcionado para Deus. A Bíblia diz que Balaão profetizava e acontecia, mas por trás ele ensinava as mulheres midianitas a seduzir os homens israelitas para profanar o povo de Deus. Tem pastores, irmãos, que fazem grandes milagres, mas ensinam a Bíblia de forma distorcida. E quando as mulheres midianitas iam e seduziam os homens israelitas, eles se distanciavam do Senhor. Quando a palavra do Senhor é pregada de forma distorcida, ao invés de te aproximar de Deus, esse pastor está te afastando de Deus. Continua fazendo milagres, mas ele está te afastando de Deus. Agora, olha o interessante nesse versículo 3. Deus diz assim, Moisés dizendo ao povo, ó, não deem ouvido às palavras daquele profeta, não deem ouvido às palavras daquele sonhador. Olha só, o Senhor, o seu Deus, está pondo vocês à prova para ver se o amam de todo o coração e de toda a sua alma. Ah, então você está me dizendo que Deus permite essas pessoas para provar aqueles que são filhos dele, para ver se amam ele de verdade? É o que o texto está dizendo. Quando a gente ouve esses homens pregando, o que a gente tem que fazer? Nós temos que não dar ouvidos. Saber identificar quem é o verdadeiro profeta e quem é o falso profeta. E hoje, as pessoas identificam um profeta que é de Deus pelos milagres que faz.
Só que nós estamos estruturados na palavra. Milagre não chama a nossa atenção. Profecias não chamam a nossa atenção. Porque toda profecia que nós precisamos está na palavra do Senhor. Toda. Todos os conselhos que você precisa para ter uma vida próspera, para ter uma vida diante de Deus, uma vida de piedade diante de Deus, está tudo na palavra do Senhor. Cabe a nós, verdadeiros profetas do Senhor, ensinar vocês a acessar a palavra do Senhor e encontrar na palavra do Senhor aquela resposta que vocês estão procurando. A esses, deem ouvido. Mas deem ouvido se ele estiver falando exatamente o que o texto bíblico diz. Volta lá para Mateus 4. Veja só. Satanás usa a Bíblia para tentar Jesus. E eu separei aqui 4 pontos para a gente analisar desse texto, que é extremamente importante. Veja, no versículo 1, volta lá no 1. Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. 2. Olha só. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, Jesus estava se preparando para o ministério. Ele estava jejuando. Ele estava buscando a Deus durante um período. E é justamente isso que acontece. Quanto mais você se aproxima de Deus, mais a atenção do diabo você chama. Você acha que o diabo está preocupado com as pessoas que já estão fazendo a vontade dele? Não, ele está preocupado com você que está dobrando os seus joelhos e buscando a Deus. Quanto mais você busca a Deus, mais tribulação começa a acontecer. Aí você pergunta, Senhor, agora que eu estou te buscando mais e mais, orando mais e mais, tentando acertar mais e mais, tem mais tribulação, tem mais tentação, está mais difícil. Claro, porque agora você está chamando a atenção de alguém. E olha só, a Bíblia diz que Jesus teve fome. E o diabo olha e fala assim, olha, ele está jejuando e buscando a Deus. Aonde eu posso tentar ele? Ele está com fome. Eu vou usar a fome. Sabe, eu vejo muito, irmãos, as pessoas falam, pisa na cabeça do diabo. Você faz isso. Irmãos, o diabo, ele sabe da Bíblia de cor, de trás para frente. Ele conheceu as pessoas que escreveram. Ele conheceu o Deus que inspirou as pessoas a escreverem a Bíblia. Ele sabe mais de você do que você mesmo. E ele vai usar as falhas, as necessidades, os pontos fracos, as brechas. Ele vai usar esses pontos para tentar a sua vida. E é nesse ponto que muitos crentes caem. É nesse ponto que nós falhamos. Em Neemias fala para o povo, olha, vamos reconstruir os muros, mas por causa da guerra, tem fissuras, tem brechas no muro, tem buracos nos muros. E Neemias fala assim, olha, fecha todos os buracos, fecha todas as brechas, fecha todas as fissuras, que é para os nossos inimigos não verem o que a gente está fazendo. Faça isso na sua vida, meus irmãos. Fecha todas as brechas, feche todas as falhas, corrija os defeitos, para que o inimigo não veja aonde poder atuar na sua vida. Se ele vê que tem fome, ele vai atuar na fome. Se ele vê que é falha de oração, ele vai atuar aí. Se ele vê que você vive brigando, ele vai usar as brigas para fazer confusão. Então feche as brechas. Só que ele olha para Jesus e fala assim, olha, ele está com fome. Eu vou tentar ele na fome. Passa aí o versículo, Mateus. Aí ele se aproxima de Jesus e fala assim, você não é o Filho de Deus? Se você é o Filho de Deus, pega esse monte de pedra aqui e transforma em pães, porque você está com fome. Jesus, cheio do Espírito Santo, responde, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Aleluia, aleluia, glória a Jesus. Ele vê a falha, e nós somos falhos. Eu sou falho, o pastor é falho. Todos nós somos falhos.
Mas quando o inimigo vem tentar nos tentar na nossa falha, a gente tem que mostrar para ele que a gente está revestido com o escudo da salvação. Ele vem e ataca e nós defendemos. Olha, é na fome que você quer me atacar, mas nem só de pão viverá o homem, Satanás. Nós passamos, já contamos aqui, vou contar de novo. Nós passamos um período muito difícil na nossa vida, um período que nós passamos 3 dias de fome. Mas se o diabo tentasse nos atentar ou nos atacar na fome, ele ia perder, porque mesmo na fome a gente estava na igreja adorando o nome de Jesus. Aí ele falou assim, não, eu vou usar a fome, eles estão passando fome, eu vou tentar. Aí ele vê que não consegue, ele fala assim, não, um acidente. Eu vou fazer eles passarem por um acidente, com certeza no acidente eles vão parar. Aí vai o acidente, vai todo mundo para o hospital, em vez de murmurar, a gente canta. Ele fala assim, no acidente eu também não consegui, eu vou tentar de outro lado. Aí você vai e fecha a brecha do outro lado, e ele fala assim, como é possível atacar essa pessoa? O que eu preciso fazer para tentar a vida desse crente? Ele está blindado, ele tem escudo, ele está fechando as brechas. Ele está orando, ele está buscando ao Senhor. Ele está adorando de todo o coração, ele faz as coisas para Deus com toda a alma, com todo o coração, com toda a sua vontade. Como que eu vou tentar esse homem? Como que eu vou tentar essa mulher? Satanás, eu estou com fome, mas nem só de pão viverá o homem. Eu vivo de toda a palavra que procede da boca de Deus. Eu vivo da palavra. Eu imagino e falo assim, não, então peraí, com pão não deu certo. Eu preciso tentar de outra forma agora. Eu preciso pensar de uma outra forma. Aí ele vai. Olha só. Ele chega para Jesus e fala assim, olha. Glória a Deus. Deixa eu citar o Efésios 6 e 12, que é importante para a gente se blindar, irmãos. Efésios 6 e 11 diz assim, olha, a nossa luta não é contra seres humanos, mas é contra poderes e autoridades, contra dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Aí você fala assim, nossa, é contra isso que eu estou lutando? Como que eu venço essas coisas? Como que eu tão fraco? Você pode falar assim como Gideão. Como eu fraco, o menor da minha casa, e a minha casa é o menor clã de Israel. Eu sou o menor de todos, como que eu vou lutar contra todos esses seres aí? Ó? Aí Jesus responde, nem só de pão vive o homem vive e luta pela palavra do Senhor, irmãos. Nesse texto, Jesus está citando Deuteronômio, capítulo 8, versículo 13. Depois você veja, anote e vai lá. Jesus está citando a palavra. Aí o diabo, então, levou Jesus à cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse, se és o Filho de Deus, joga-te daqui para baixo. Olha como ele é astuto. Ele vai falar assim, olha, pois está escrito, ele dará ordem aos seus anjos a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. O diabo está citando Salmo 91, usando a palavra de Deus para atacar o Filho de Deus. A Bíblia diz que tem muitos pastores que são lobos, mas estão vestidos de ovelha. E você acha que eles usam outra coisa para fazer com que você se afaste do caminho? Não, eles usam a palavra de Deus. Satanás citando o Salmo 91 para Jesus. É muita audácia, né, irmãos? De quem que é a palavra? De Deus. Aí ele usa a palavra de Deus contra Deus. Se ele usa a palavra de Deus contra Deus, o que ele não faz contra a gente? Se nós não estivermos preparados, blindados, prontos
Nós não aguentamos, irmãos. Nós não suportaremos. Aí Jesus vai falar assim, olha, também está escrito. Jesus é bom de Bíblia. Ele vai citar agora Deuteronômio 8:3. Ele diz assim, mas Jesus respondeu, também está escrito, não ponha o Senhor, o seu Deus, à prova. Aí o diabo vai e leva Jesus a um monte alto e mostrou-lhe todos os reinos. Esse é o evangelho de hoje, que muitos estão pregando. Ele leva Jesus a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor. E disse-lhe, olha só, tudo isso pode ser seu. Tudo isso você vai alcançar. Tudo isso você vai receber. Tudo isso eu te darei. Tudo isso você vai conquistar, se prostrado me adorares. Aí você fala assim, Henrique, eu nunca vi nenhum pastor falando para prostrar e adorar a ele. Mas eu já vi pastor falando que eu vou receber tudo. Tudo isso que Satanás falou. Tem pregações que falam isso. Mas ele não fala para eu prostrar e adorar ele. Quando ele está distorcendo a palavra, ele está fazendo com que você adore a outra coisa e não ao Deus verdadeiro. Isso é heresia. Se você está num culto em que há heresias, ali você não está adorando ao Deus verdadeiro. A quem você está adorando? Mateus capítulo 6, versículo 24, Jesus diz assim, olha, ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus, e nessa versão está o dinheiro, mas em outra versão está assim, você não pode servir a Deus ou a mamon, ou ao mamon. Mamon é dinheiro em grego, irmãos. Aí eu já trouxe a tradução direta. Você não pode servir a Deus e ao dinheiro. Você percebeu, não sei, será que você percebeu que todos esses pastores cheios de revelações, cheios de teoria da prosperidade, você percebeu que eles vão ficando cada vez mais ricos e a igreja cada vez mais pobre? Cada vez eles têm mais, é helicóptero. Aí fala assim, não, mas o avião é da igreja. Mas se um crente precisar usar o avião, não pode. Eu conheço um monte, irmãos. Ah, vem aqui, ó, porque tenho tijolo, e esse tijolo custa R$1.000. Você vai comprar o tijolo, e esse tijolo vai te dar a casa própria. Vai ser a pedra, como é que fala, Wellington? A pedra fundamental para você construir a sua casa. Ele está colocando em cima do altar algo que está substituindo Jesus. Você está colocando a sua confiança no tijolo. Tem uns que vendem martelo, porque o martelo você vai comprar e o martelo vai te dar a condição de construir a sua casa. Então você está indo lá em busca do martelo. Quando isso acontece, irmãos, isso é muito sério. Quando isso acontece, eles estão tirando Deus do altar e colocando uma vassoura. Ah, mas eu não vejo ele falando sobre outros deuses. Claro que não. Você acha que o diabo vai aparecer para você em forma de diabo? Balaão usava as mulheres midianitas para tentar os homens de Israel. Porque a ordem de Deus, olha, não se misturem com outros povos. Aí é claro que Israel não ia trazer outros povos para se misturar. Então qual que é a estratégia do diabo? Eu vou usar a mulher para ir tentar os homens. Porque assim os homens vão ter filhos com as mulheres midianitas, assim começa a se misturar o povo. Se nós não estivermos estruturados 100% na palavra de Deus, nós não temos como lutar contra todas essas hostes espirituais. O que está atuando nas igrejas não são homens, são hostes espirituais. E só percebe quem tem o seu olho aberto para a palavra, o seu ouvido atento ao que a palavra diz, o que Jesus ensina, e quem tem o seu coração preparado para suportar todas essas situações. E você tinha que dar graças a Deus, porque você está no lugar que prega a palavra do Senhor.
A função do culto não é você vir buscar tijolo para construir sua casa. A função do culto não é você vir buscar martelo para construir qualquer coisa. A função do culto não é você vir aqui para ser abençoado com dinheiro para fazer qualquer outra coisa lá fora. Jesus não pregou nenhuma vez bens materiais. Quem pregou bens materiais foi o diabo, Mateus 4. Você vem para o culto para adorar ao Deus dos deuses, ao Senhor dos senhores. Você vem para o culto para dizer: Senhor, tudo entregarei ao Senhor. Toda a minha vida, toda a minha casa, toda a minha família, o meu trabalho, o meu tempo é todo dedicado ao Senhor. Ah, Henrique, mas eu não consigo dedicar 24 horas do meu dia para o Senhor. Consegue. Você no trabalho, você pode estar atento no trabalho e glorificando a Deus no seu trabalho, pela oportunidade que Deus te deu de trabalhar, pela saúde que Deus te deu para trabalhar. Você pode agradecer a Deus no seu café da manhã. Você pode agradecer a Deus no seu almoço, no seu jantar. Reunir a sua família e dizer: até aqui o Senhor tem nos ajudado. A gente canta tudo entregarei, mas sai do culto e esquece das coisas de Deus. Que nós não sejamos crentes hipócritas. Ah, que palavra pesada, que palavra dura. É Jesus. Jesus, lê Mateus 23. Aí você vai falar com Jesus. É o Senhor, é a palavra de Deus. Que nós não sejamos hipócritas, que nós sejamos verdadeiros adoradores. Eu canso de falar que sejamos, o Espírito do Senhor está neste lugar. E Ele está procurando em cada cadeira, em cada banco, verdadeiros adoradores que adorem ao Pai em espírito e em verdade. Que adore a Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de toda a sua vontade. O que eu preciso fazer para que Deus se agrade mais de mim? Essa tem que nortear a sua vida. O que é que eu preciso fazer para agradar mais o meu Deus? Como que eu posso me dedicar mais para agradar mais ao meu Deus? O que eu preciso fazer na obra do Senhor para que eu agrade mais o meu Deus? É isso que tem que ser o norte da sua vida. Jesus diz assim: retire-se, Satanás, pois está escrito: adore o Senhor. Adore ao Senhor. No culto, adore ao Senhor. Na sua vida, adore ao Senhor. No seu trabalho, adore ao Senhor. Na sua casa, adore ao Senhor. Adore o Senhor, o seu Deus. E só a Ele, só para Ele, preste culto. Irmãos, vocês não têm noção como nós somos privilegiados aqui. Tem culto, irmãos, que passa 1 hora do culto e não se fala o nome de Jesus. É só agradecendo a pastora, agradecendo a não sei quem, agradece a meio mundo, passa 1 hora do culto e não fala de Jesus. Aqui é tudo para Ele, vocês sabem, o louvor é para Ele, a palavra é dEle, as orações são feitas para Ele, é só o nome de Jesus, o doce nome de Jesus, é a adoração de Jesus do início, é a adoração a Jesus no meio do culto, é a adoração de Jesus no final do culto, e ao sair dessas portas, nós continuamos adorando ao Senhor Jesus. Aí o diabo chega e fala assim: não, ele está se consagrando, mas ele está com fome, eu vou tentar na fome. Não deu em nada, porque Jesus estava revestido de poder. Aí ele fala assim: não, eu vou tentar usando a palavra, mostrando reinos, mostrando bens, mostrando riquezas. Aí Jesus usa a palavra para afastar Satanás, e ele fala assim: eu tentei com fome, eu tentei mostrando riquezas, eu tentei mostrando bens, fortuna, reinos, e nada adiantou. Aí Jesus diz assim: olha, retire-se, Satanás, porque a minha adoração é só ao Senhor. Jesus está citando aí Deuteronômio 6:13. Aí, quando acontece tudo isso, ele tenta nas brechas, ele tenta nos espaços, ele vê que não acontece nada. Aí a palavra diz assim no versículo 11: então o diabo o deixou.
se você não entendeu, Tiago 4:7 diz assim: portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo, e ele fugirá de vós. Tem pessoas que ficam assim, eu não sei o que está acontecendo, o diabo fica me tentando. Claro, você não se submete a Deus. Tem muitas tentações na minha vida. Claro, você não resiste ao diabo. Você não busca a Deus verdadeiramente, com toda a sua alma, com todo o seu coração. É claro que você não vai conseguir resistir. Porque não é contra homens que você está lutando. É contra potestades. Submetam-se a Deus, resistam ao diabo, e a Bíblia diz, ele fugirá de vós. Voltando em Mateus 4:11, a Bíblia diz assim: então o diabo o deixou. Olha só, Jesus resistiu, se submeteu à palavra de Deus, então o diabo o deixou. Depois da provação, a Bíblia diz, e os anjos vieram e serviram a Jesus. O Senhor está nos mostrando que se você resistir a essas dificuldades, não vai ser um pão que você vai comer. Os anjos do Senhor prepararão um banquete e você se servirá de tudo aquilo que Deus tem para a sua vida. São 4 ensinamentos. O primeiro de tudo, é separar-se para Deus. O primeiro ensinamento é se separar para o Senhor. A Bíblia diz, depois de jejuar 40 dias, Jesus jejuou, Jesus orou, ele se separou, ele se consagrou. A primeira lição desse texto é se separar, se consagrar a Deus, é adorar a Deus, é colocar o trabalho. Quantas vezes eu já falei isso? Colocar o trabalho de Deus em primeiro lugar. Só não faça um trabalho para o Senhor se você estiver totalmente impossibilitado. Se for extremamente difícil. Foi essa quinta que eu não vim no culto? Na quinta passada eu não vim no culto. Irmãos, você não sabe como é que o meu coração fica. Para os irmãos terem uma ideia, toda vez que eu venho no culto, de pedágio e gasolina, dá R$180. Toda vez. É 180 na quinta, 180 no domingo. 180 na quinta, 180 no domingo. Fora, eu estou tendo que trocar o óleo a cada 2 meses do carro, porque eu estou andando muitos quilômetros, a cada 3 meses do carro, muitos quilômetros. É dinheiro, irmãos. E agora, trocou o governo, a gasolina já começou a subir, e amanhã vai ter reunião de governadores para ver o ICMS da gasolina. A gasolina vai subir mais, e esse valor vai aumentar. Eu falo com os líderes que a gente tem que dar um jeito para que a gente não falte na igreja. Se a receita do mês não está dando, tem que dar algum jeito de aumentar a receita, porque eu não quero faltar na igreja. Porque o trabalho do Senhor tem que ser em primeiro lugar. Você, quando falta na igreja para ficar em casa, você tem que estar com o seu coração moído por dentro. Os meus irmãos estão lá adorando ao Senhor, eu fiquei em casa. Os meus irmãos estão recebendo a presença do Espírito Santo lá, e eu fiquei em casa. Fazendo o que em casa, pelo amor de Deus? Só não venha se for extremamente impossível de vir. Caso contrário, faça todo o esforço possível para adorar ao seu Deus. A primeira coisa é se separar para Deus, como Jesus se separou. A segunda coisa é fechar as brechas e vigiar nas fraquezas. Quem é perfeito e não tem fraqueza aqui, levanta a mão. Ninguém, né? Então, você precisa vigiar nas fraquezas. Fechar as brechas. Terceiro, não tentar a Deus com barganhas. Mais uma vez, vocês são privilegiados. Nós somos privilegiados. Aqui ninguém fica falando assim, olha, dá a maior oferta que Deus vai te abençoar. Não, aqui nós não barganhamos com Deus. Nós ofertamos porque nós somos gratos a Deus.
Nós entregamos a Deus o nosso tempo, o nosso dinheiro, a nossa oferta, o nosso louvor, a nossa oração, porque antes Ele se entregou por nós. Nós fazemos tudo isso porque nós somos gratos a Ele. E a quarta coisa, adorar somente a Deus. Adoração somente a Deus. Todas as coisas que nós fazemos é voltado simplesmente para o Senhor, 100% para o Senhor. Para fechar, abra sua Bíblia em Efésios 6. Ele diz assim, se quiser acompanhar, acompanha aqui. Ó. Ele diz assim, ó, finalmente, depois de tudo que eu falei, depois desses 40 minutos de pregação, finalmente, fortaleçam-se no Senhor. Fortaleçam-se na palavra do Senhor. Fortaleçam-se na leitura da palavra do Senhor. Fortaleçam-se orando ao Senhor. Fortaleçam-se separando para o Senhor, jejuando para o Senhor, buscando ao Senhor, cultuando ao Senhor. É assim que o crente se fortalece. Se fortalece no Senhor e no seu forte poder. Pode passar. Vistam toda a armadura de Deus. O crente que veste toda a armadura, irmãos, ele não perde batalha. Saul tentou entregar uma armadura terrena para Davi. Aí colocou uma armadura e Davi falou assim, não, está pesado demais. Eu não preciso dessa armadura, porque eu estou revestido da armadura de Deus. Eu vou contra o gigante sem armadura terrena, porque eu tenho a armadura de Deus. Eu tenho tudo o que eu preciso. Vistam-se de toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Ele vai procurar brechas, mas vai ver, opa, aqui tem a armadura de Deus. Aqui não consigo mexer porque está totalmente vestido da armadura de Deus. Ele vai tentar tocar na sua casa, mas ele vai ver que está coberta com o sangue, os umbrais da sua porta, com o sangue do cordeiro. Ele vai falar, eu não consigo entrar nessa casa. Por quê? Porque está revestida do sangue do cordeiro. Eu não posso entrar. Casa revestida com o sangue do cordeiro, a vida revestida e vestida de toda a armadura de Deus. Dessa forma você vai ficar firme contra todas as ciladas do diabo. Pode seguir. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam, por todas essas coisas, por esses ser os nossos inimigos, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis. Olha só, irmãos, que coisa gloriosa. O crente revestido, ele é inabalável. Eu vou falar de novo para você dar um glória a Deus gostoso. O crente que é revestido de toda a armadura de Deus, ele é um crente inabalável. Ele tenta, o diabo tenta com fome, não dá certo. Ele tenta com acidente, não dá certo. Ele tira o emprego, não dá certo. Ele tira os calçados e a pessoa vai para a escola sem o calçado do pé, por mais de um ano, não dá certo também. Ele oferece riquezas, ele oferece outros deuses e mesmo assim não dá certo. Por quê? Porque ele está revestido com toda a armadura de Deus. Aí ele resiste no dia mau. Porque muitos não resistem no dia mau, porque não estão revestidos. Que você se revista de toda a armadura de Deus. Henrique, que armadura é essa? Passa aí. Assim mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça de Deus, tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Meu Deus, como Deus deu palavras, essas palavras a um homem, irmãos. Como Deus inspirou um homem a escrever isso. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas, não é algumas, todas as setas inflamadas do maligno. Quer vencer? Você não precisa fazer sacrifícios.
Eu estava vendo uma reportagem ontem, que tem uma igreja no México, que as pessoas andam de joelhos, colocam correntes nos pés para ficar mais pesado, e eles vão se flagelando o corpo para agradar a Deus. E eles colocam uma estátua de Jesus. Não! Usem o escudo da fé. Volta lá. Usem o escudo da fé. Use a fé. Porque com a fé você vai apagar todas as setas. Eu vou levar uma foto para orar. Não precisa. Use a fé. Eu vou pegar o tijolo. Não precisa. Use a fé. Eu vou pegar água ungida. Não precisa. Use a sua fé em Jesus. Jesus é suficiente para te dar todas as coisas que você precisa. Pode passar. Usem o capacete da salvação. Ei, se acomode na salvação que Deus te deu. O Senhor é meu pastor e de nada tenho falta. Por quê? Porque Ele é o meu pastor. É Ele quem me conduz, é Ele que me dá o alimento, é Ele que me dá condições, é Ele que me dá saúde. Ele é o meu pastor e nele, aonde Ele vai, eu vou. Se Ele fala para servir melhor, eu vou servir melhor. Se é para começar a pregar, eu vou começar a pregar. Se é para cantar melhor, eu vou cantar melhor. O Senhor é o seu pastor, irmãos. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito. Ei, aleluia. Quem tem a espada do Espírito, irmãos, não perde batalha não. Sabe qual é a espada do Espírito? Você não precisa de mais nada. Você precisa dessa espada aqui, ó, que é a palavra de Deus. Aleluia, Jesus. Ele vai te dar mais uma instrução. Passa aí o 18. Orem no Espírito, algumas vezes, em todas as ocasiões. Lembra que eu falei? Você está no seu trabalho? Ore em Espírito. Tem uma decisão difícil. Você não sabe o que fazer. Ore em Espírito. Está deitado assim, ó. A sua esposa já dormiu. Você ora, Senhor, me guia, Pai. Me ajuda, Senhor. Seu marido já dormiu. Fala assim, Senhor, abençoe meu marido, abençoe meus filhos, guarde a minha casa. Ore em Espírito. Quando? Em todas as ocasiões. Com toda a oração e com toda a súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Aleluia. Não precisa falar mais nada, né, irmãos? A palavra do Senhor é suficiente. A palavra do Senhor, ela nos dá todas as estratégias que nós precisamos para que nós vençamos o diabo, seus anjos e este mundo.